Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com esse Deus maravilhoso? Levanta sua mão assim e diga: Deus, eu estou feliz em estar aqui na casa do Senhor para te adorar. Amém, igreja? Antes de começar o louvor, eu vou deixar com a igreja o Salmo 125, versículo 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga assim comigo: Deus, eu creio. Mais uma vez, Deus, eu creio. Vamos adorar o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor, se cumpra em mim teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim. Toda igreja, tua destra me sustenta e me prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Adore, adore a Ele. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e compra em mim seu querer. Toda igreja, Deus do impossível solta sua voz e adora. não desistiu de mim. Sua destra me Sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Não desistiu de mim. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não,
Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e compra em mim seu querer. Solta sua voz e adore. Impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Fecha teus olhos, coloca a tua mão no coração e fale com Deus do possível agora. Diga a Ele que você crê. Diga a Ele que você confia. Independente da situação que você está passando ou que você está vivendo, diga a Ele: Deus, eu confio, porque o Senhor é o Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Pode confiar, meu irmão. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Adore, adore, adore. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e compra em mim seu querer. Deus do impossível. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Uma salva de palmas ao Deus do impossível. Diga assim comigo: Deus, eu creio e eu sei que eu posso confiar até o fim. Aleluia. Quem crê diz amém. Vem soltando
sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem soltando sobre os montes de Jerusalém. Toda igreja adore a Ele. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Toda igreja, diga o nome dele. Vem soltando sobre os montes de Jerusalém. Ele vem, ele vem. Uma noiva apaixonada, Te esperando para dançar. Ele vem soltando sobre os montes. Solta sua voz e adore a Ele. de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Diga o nome dele.
Já está perto o grande dia do nosso Jesus. Vim aqui na terra para nos buscar. Yeshua, Yeshua, igreja se une aos anjos para declarar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tua igreja te aguarda, tua igreja te deseja mais que tudo. Tu és o desejado das nações, tu és o amado da nossa alma, te queremos. Levantamos hoje mais do que nossa voz, mais do que nossas mãos. Levantamos hoje, erguemos hoje o nosso coração diante de Ti e declaramos que Tu és o maior valor na nossa vida. Ninguém é mais importante, ninguém é mais importante do que o Senhor para nós. Então queremos hoje, Senhor, demonstrar de fato que o Senhor tem em nossa vida a primazia, o primeiro lugar. Vivemos para Ti, Tu és o nosso pão, Tu és o nosso ar. A nossa vida está depositada em Tuas mãos. Confiamos em Ti, confiamos mais uma vez em Ti, Senhor. Mais uma vez, a nossa vida está em Tuas mãos. Que a nossa vida dê glórias ao Teu nome, que a nossa vida dê louvor ao Teu nome, Senhor. Somos a Tua noiva apaixonada, somos a Tua noiva apaixonada. Estamos aguardando as bodas do Cordeiro, aguardamos o grande dia em que estaremos contigo para sempre, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem tristeza, não haverá mais morte. Todas as coisas haverão, todas as coisas terão passado para sempre, e estaremos diante do Senhor, diante do Senhor. Mas já estamos aqui, Senhor, agora, já estamos aqui agora, fazendo coro com os Teus anjos. Santo, santo é o Teu nome, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Vou pedir que toda a igreja adore ao Senhor com suas próprias palavras. Comece a adorar o Senhor. Com suas próprias palavras, adore ao Senhor. Não perca essa oportunidade de adorar ao Senhor com suas palavras. Vá além da canção, vá além da música, adore ao Senhor. Fale palavras do seu coração, palavras de louvor. Engrandeça o nome do Senhor com suas palavras agora. Levante neste lugar agora uma adoração espontânea.
balaba, xerere canto yo so terere balaba. Recanto yo so terere balaba. Canto yo so tere canto yo rere balaba. Recanto yo so terere balaba, xere cantarara balaba. Recanto yo so terere ba. Recanto yo so terere balaba. Recanto yo so terere balaba. Recanto yo so terere balaba, canto yo so terere balaba. Recanta la lava, canto yo so terere balaba. Recanto yo so terere balaba, cantarare balaba. Rere balaba, cantarere balaba, surere canto yo so rere balaba. Recanta la lava, xerere balaba, canto yo so terere balaba, xerere. Sou tua noiva, declare. Toda a igreja, com a voz forte. Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Mais uma vez, vem saltando toda a igreja. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, bem suave igreja, Yeshua. Yeshua, aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. A Ele seja toda a glória. A Ele seja toda a glória. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Jesus e ao Espírito dele no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estou feliz de estar na igreja, diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos hoje, nesta noite de quarta-feira, para recebermos a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você a ir comigo no livro de Provérbios, capítulo 14. Vocês vão perceber que essa é uma mensagem bastante disruptiva. Ela não é uma mensagem, como é que eu poderia dizer, tão convencional assim. Mas eu gostaria de compartilhar essa passagem com vocês, que está em Provérbios 14. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Eu vou ler inicialmente 3 versículos. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 7 e 8 de Provérbios 14, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Mas você pode me acompanhar na versão que você tiver. Se você está comigo, diga reino. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, está dando aqui uns ruídos nessa caixa aqui, Cris, por favor. Veja aqui o que está acontecendo. Obrigado. A Bíblia diz assim, em Provérbios 14, verso 1, diz: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Verso 7 diz: afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim
não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Quantos podem dizer amém? Ok. Só pelo texto aí vocês já perceberam que realmente não é uma mensagem tão convencional assim. Vocês têm percebido que nos domingos nós temos investido tempo para falar um pouco mais sobre a paternidade de Deus e sobre princípios relacionados a isso no Novo Testamento, como Jesus veio revelar a paternidade de Deus e como o nosso relacionamento mudou com Deus a partir de Jesus Cristo. E quantos aqui têm tido experiências com Deus Pai por meio de Jesus Cristo? Diga aleluia. Ok, e temos nos dedicado a quarta-feira para falarmos sobre o entendimento, e temos falado já há 2 semanas, contando com essa agora, sobre a questão da sabedoria e a comparação entre a sabedoria e a tolice. E se algo que nós devemos pedir a Deus esse ano de 2026 é por entendimento, para que possamos ser sábios, amém? E sobre isso, eu quero começar falando exatamente sobre esse primeiro versículo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa ou constrói a sua casa, e a mulher sem juízo, a mulher tola, ela destrói a casa com suas próprias mãos. Então nós já podemos começar aqui trazendo 2 coisas importantes. A primeira delas é que a palavra para sabedoria, e como eu já disse para vocês aqui, não existe uma única palavra em hebraico para sabedoria. Há pelo menos umas 3 palavras que podem ser traduzidas por sabedoria. Mas a mais comum dela é Hokmah. Hokmah em hebraico significa, dentre outras coisas, significa habilidade, capacidade de realização. É como que você fosse, por isso que a Bíblia diz, você já viu um perito em sua obra, ele será colocado entre os reis e não entre os plebeus. Então, o sábio, ou a pessoa que tem sabedoria, ela consegue fazer muito bem as coisas, ela tem habilidade. Então, baseado em Provérbios 14, verso 1, você já entendeu que a sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Diga comigo, a sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Porque uma das traduções de sábio é alguém hábil, perito. Então, você precisa entender que quando você tem sabedoria, você vai edificar coisas na sua vida. Você vai edificar coisas na sua vida. Quando você lê o capítulo 9 de Provérbios, você vai perceber que a sabedoria está ali personificada, e a sabedoria diz que ela é a arquiteta de Deus. A sabedoria não somente constrói coisas, mas a sabedoria, ela mantém coisas. Quem vai dizer aleluia? Isso é bem perfeito, porque a Bíblia diz que a tolice está do lado oposto. Se a sabedoria é a habilidade para edificar coisas, então a tolice é a capacidade de destruir as coisas que você mesmo constrói. Diga assim comigo, a tolice é a capacidade, lembra que eu não falei habilidade, eu falei capacidade. A tolice é a capacidade de autodestruir aquilo que se construiu. Quando você entender até aqui, diga amém. Enquanto um é uma habilidade, o outro é uma capacidade. A habilidade da sabedoria é de edificar coisas. A capacidade da tolice é de autodestruir aquilo que se construiu. Então, quando você está destruindo coisas na sua vida com suas próprias mãos, então está lhe faltando o quê? Está lhe faltando o quê? Sabedoria. Ok. Aí vamos começar aqui falando sobre 2 conselhos da sabedoria. 2 conselhos da sabedoria. O primeiro conselho está aqui em Provérbios capítulo 2, verso 2, nova tradução na linguagem de hoje. Vamos botar aqui o primeiro conselho, por favor. Ok. Escute
os sábios e procure entender o que eles... Ok, eu quero que vocês fotografem isso aqui. E quando eu falo fotografar, não é você levantar seu smartphone e tirar aqui uma foto. Não, não, não. O que eu estou falando é que você precisa fotografar isso no seu subconsciente. Você precisa fotografar isso muito profundo. Por quê? Porque senão você vai viver uma vida rasa. E a vida rasa é exatamente você achar que a Bíblia trata apenas, no que na sua cabeça imagina, apenas trata de coisas religiosas. A Bíblia diz, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Ok, bote para mim Provérbios capítulo 1, por favor. Provérbios capítulo 1. Ok, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Continue, por gentileza. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Verso 3. Ele nos ensinam a vivermos de maneira o quê? Ok, isso tem a ver com religião? Não. E a sermos corretos, justos e honestos. Então, a Bíblia está dizendo que eu preciso ouvir os sábios e prestar atenção, ou melhor, entender aquilo que eles ensinam. E a sabedoria não está aqui para te ensinar coisas religiosas, mas te ensinar a maneira certa de viver. Te ensinar uma maneira inteligente de viver. E se existe uma maneira inteligente de viver, existe uma maneira também tola, burra, idiota de viver. E nós não queremos isso para a nossa vida, amém? E por que nós não queremos isso? Porque estamos ouvindo a pessoa mais inteligente do mundo, que é Deus, é Jesus, a própria sabedoria encarnada. Alguém pode dizer aleluia? Então, primeiro conselho da sabedoria hoje para nós aqui, você já entendeu que a sabedoria é a habilidade para edificar coisas. Se eu estou destruindo coisas, eu estou na capacidade da tolice. A tolice tem a capacidade de autodestruir aquilo que ela mesma constrói, mas a sabedoria, a habilidade de edificar coisas, a sabedoria não só ergue coisas, ela sustenta, ela mantém. Então, quando eu estou destruindo coisas, está me faltando o quê? Sabedoria. Agora, se eu leio novamente o capítulo 2, verso 2, põe de novo aqui, capítulo 2, verso 2, aqui eu tenho o primeiro conselho da sabedoria. O primeiro conceito da sabedoria é: escute os sábios e entenda aquilo que eles ensinam. Esse é o primeiro conselho da sabedoria. Ouvir, escutar os sábios. Alguém pode dizer aleluia? Eu já ensinei para vocês aqui que a palavra para sábio em hebraico, aran, significa que o sábio é alguém que age de forma diferenciada. Se você quer sair da média, quer sair do lugar comum, dê ouvidos aos sábios. Alguém pode dizer aleluia? Segundo o conselho da sabedoria, você sabe que tem vários conselhos, eu estou retirando apenas 2, baseado no que vamos ensinar essa noite. Segundo conselho aqui da sabedoria, coloca aqui para mim, por favor, Provérbios capítulo 14, verso de número 7, NVT. Isso aqui é o segundo conselho da sabedoria. Ok. A Bíblia diz assim: igreja do Senhor, afaste-se do tolo. Se de um lado eu tenho o sábio, do outro lado eu tenho o quê? O tolo. Ok. A Bíblia diz: ouça o sábio, ou os sábios, o Aram, e entenda aquilo que eles ensinam. A Bíblia diz aqui: afaste-se do tolo, pois em seus lábios não se achará o quê? É o inverso. Percebe que é o outro lado? Eu dou ouvidos aos sábios, eu estou dando ouvidos ao seu ensino. Eu quero entender aquilo que ele está ensinando, porque eu acho importante. Lembre-se, grite por sabedoria, clame por entendimento. Procure a sabedoria e o entendimento como que procura uma prata, como que procura um ouro, um tesouro escondido. Você tem que dar valor a isso aqui. Agora, se você não der valor, desculpe, mas ainda que você se auto-intitule um sábio, você está vivendo como um tolo. É a mensagem passada. Não é o que você diz. Lembra-se das parábolas do pastor que eu citei o exemplo do filme do Christopher Nolan, do Batman. Aquilo que fazemos é o que nos define, não é aquilo que nós ficamos dizendo.
Às vezes você diz uma coisa, mas a sua vida na prática é outra. E eu já ensinei para vocês aqui que a sabedoria não é teórica, a sabedoria é prática. Ela nos ensina o modo correto de viver. Então, o segundo conselho da sabedoria é: tire o tolo da sua vida. Você não ouviu direito. O segundo conselho da sabedoria é: tire o tolo da sua vida. Então você deve trazer o sábio para a sua vida e tirar o tolo da sua vida. Traga o sábio para a sua vida e ouça o que ele diz, entenda o que ele diz. E afaste-se do tolo. E a Bíblia está ensinando ainda que não é somente se afastar da pessoa do tolo, é se afastar do que ele diz, do ensino dele, das palavras dele. A Bíblia diz: nos seus lábios você jamais achará o quê? Conhecimento. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Eu estou sendo radical? Uhum. Eu lembro que na época que nós tivemos as eleições, algumas pessoas disseram assim: o Brasil está muito dividido. Né? Aí se falou muito sobre a questão da polaridade. Aí eu fiquei pensando naquilo assim. Aí eu achei engraçado que as pessoas estavam tratando aquilo como se fosse uma grande novidade, a polaridade. Só que quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus trata de polaridade. A Bíblia diz assim: era melhor que você fosse frio, ou até que você fosse quente. Mas se você for aqui morno, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Aí a Bíblia diz assim: que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Deus e Belial? Irmãos, a Bíblia trata de polarização. Não existe zonas cinzentas. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. O próprio Jesus disse: ou você é filho de Deus, ou filho do diabo. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você é do dia, ou você é da noite. Está claro isso ou não? Ou você é salvo, ou você é o quê? Perdido. Ou você é um pecador, ou você é um justo. Nunca meio, nunca o meio. Faz sentido para você ou não? Então, irmãos, eu não estou sendo radical. Eu estou apenas pregando a palavra. A Bíblia diz: ande com os sábios e você será um sábio. Ande com os tolos e você será um tolo. Agora, o que vai acontecer se você começar a andar com o tolo? Bem, se você começar a andar com o tolo, você vai começar a ouvir o ensino, as palavras do tolo. E aí, de repente, você vai ter a mesma capacidade que o tolo tem de quê? De autodestruir sua vida. Sua vida estava muito bem, obrigado. Começou a andar com o tolo e agora você destruiu um monte de coisa. E aí você olha a vida à sua volta. Quantos homens começaram a ouvir os colegas tolos e perderam seus empregos, destruíram seus casamentos, destruíram seus filhos, destruiu a vida por dar ouvidos a amigos que eram tolos. E assim mulheres também. E deixa eu te dizer, às vezes aquela pessoa que você vai ouvir é a sua prima, mas ela tem uma palavra de tola. E se você der ouvidos à voz dessa prima, você vai destruir sua vida, porque ela está lhe ensinando tolices. Ela destruiu a vida dela e agora está te ensinando como destruir a sua. Eu acho engraçado como as pessoas querem ter sucesso ouvindo pessoas que nunca tiveram sucesso em coisa nenhuma. Forte isso, não? Mas a gente faz isso o tempo todo. Bastou a pessoa estar na internet, bem vestida, falando bonito, e a gente acredita naquela pessoa. Mas a Bíblia diz: você conhece a árvore? Não é pelo discurso, são pelos frutos. E quantos aqui querem ter frutos de justiça? Alguém vai dizer aleluia? Então, recapitulando, estou sendo bem didático, porque na verdade, hoje aqui sua palavra de sabedoria, a Bíblia diz que a pessoa que ensina sabedoria, ela é um professor, e ela se dedica a ensinar a sabedoria de uma forma simples, para que qualquer pessoa possa entender o que a palavra ensina. E diz que aquele que é um professor que ensina a sabedoria de forma simples, para que todos possam entender, ele fixa a sabedoria como alguém que fixa pregos. A Bíblia diz, é como um pastor que fixa pregos bem profundos, para que você não perca aquilo que Deus está lhe dando. Amém? Então, 2 conselhos da sabedoria. Traga para perto da sua vida o sábio e entenda aquilo que ele está ensinando. E afaste da sua vida as pessoas tolas. Porque se você andar com o sábio, você será o quê? Mas se você andar com o tolo, você será o quê? E ponto final. Quantos creem na palavra de Deus, diga amém.
E nunca será diferente, irmão. Você nunca será sábio andando com tolo, nem nunca será tolo andando com os sábios. Na verdade, a sabedoria dos sábios vai mudar você da tolice para a sabedoria. Por isso você deve se cercar de pessoas sábias. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estava outro dia conversando com a ovelha da casa, e aí a gente conversando, dando risada, aí ela disse assim, eu me lembro que na época que eu brinquei com ela, né, eu disse, tem gente na igreja que gosta de sentar no fundo, que ficar na frente, aí cada um dizendo o lugar que gostava de sentar na igreja, aí eu disse, eu me lembro na época de escola, aí ela disse, eu também me lembro que quando eu chegava no colégio eu gostava de sentar bem na frente, eu disse, eu tinha colega meu que gostava de sentar na frente, porque normalmente o professor gostava de perguntar quem estava na frente. Aí eu disse, eu gostava de sentar na frente e tinha um motivo, não era porque o professor ia me perguntar alguma coisa ou não, é que eu detestava que alguém ficasse enfiando a mão na minha clavícula aqui, ó, e perguntando qual é a resposta da letra B, qual é a resposta da letra C. Eu detestava, então eu não só sentava na frente, eu puxava minha cadeira para a mão do camarada não me alcançar, eu detestava aquilo. Eu dizia que cada um, Deus por todos e cada um por si. Quem estudou, estudou, meu irmão. Quem não estudou, foi-se. E meu irmão, e aí outra coisa também que eu achava idiota. Deixa eu fazer esse intervalo aqui. Como é que você vai pedir pesca para os seus colegas que não estudavam? É idiotice. Aí eu contei um fato, deixa eu contar esse fato aqui, que eu dou risada hoje, assim. Gente, eu sou de uma outra época, e não é uma época assim de 200 anos atrás, que eu não sou velho, vocês já perceberam isso, graças a Deus. Mas como o mundo mudou rapidamente, irmãos, a gente hoje na escola, qualquer coisa que a gente brinque com a pessoa, a gente não está fazendo bullying com a pessoa. Irmãos, as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com o antagonismo, com a dificuldade, com a crítica, e as pessoas se tornaram muito frágeis, e eu fico mais preocupado com os homens. Um homem não pode ser frágil, irmão. O homem não pode ser frágil. Jesus não era frágil. Jesus era chamado de Beelzebu. Você via Jesus chorando? Alguém diz assim, você é Beelzebu. Ai, feriu minha alma. E sai correndo. Você não vê Jesus fazendo. As pessoas chamavam Jesus de Beelzebu. Dizia que Jesus tinha demônio, disse ou não? Jesus ficava lá tranquilo assim, ele era inteligente. Quando as pessoas falavam com ele, ele dizia, tá bom, vou lhe fazer uma pergunta. Se eu expulso Beelzebu por Beelzebu, por que em nome então expulsam os seus filhos, a galera? Essa inteligência. Jesus não era frágil. Meu amigo, Jesus não era frágil. Aí eu falei isso nessa conversa, eu disse assim, engraçado, hoje as pessoas dizem, não pode brincar com as pessoas, não sei o quê. Irmãos, o meu colega, ele perdeu o dedo jogando voleibol. Perdeu o dedo lá dentro da escola jogando voleibol. E no outro dia, a maneira de dizer, né, alguns dias depois ele voltou para a escola, faltando o dedo, minha professora de ciências olhou para ele e disse assim, deixa eu ver a mão aí. Ele botou a mão em cima da mesa, faltando o dedo. A gente ainda entregou o dedo a ele, para ele ver se ele reimplantava. Ele não, ficou com raiva, jogou o dedo fora, perdeu o dedinho dele. E aí a professora olhou e fez assim, a partir de hoje o seu nome é Luiz 9,5. E pegou a escola toda, chamava ele de Luiz 9,5, quem botou o apelido dele foi a professora. Então eu vi dessa época que o bullying começava com a professora e não com os alunos. Eu lembro que a professora entrou na sala e os meninos estavam sentados todos em uma fileira, e ela tinha botado a prova. E como de costume, a gente lembra dessa época, os professores andavam entre os corredores olhando enquanto as pessoas faziam a prova. E ela passou no meio do corredor, aí voltou e disse, assim mesmo, se fosse hoje ela ia ser presa, meu irmão, ela ia ser cancelada. A professora passou no meio da cadeira, olhou, pegou aqui final e disse, vão ser burros assim nos raios que o partam? Um animal aqui colocou nuvem e toda essa fila botou nuvem, nuvem, nuvem. Ela perguntou assim, qual é o gás encontrado em grande escala na atmosfera? Alguém botou nuvem, botou até o final lá, nuvem, 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 nuvem. Cuidado, gente, que às vezes a gente está dando ouvido a alguém que está botando nuvem na prova e está achando que está certo. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Diga assim comigo, mentalidade. Diga comigo, mentalidade. Ok. Eu quero falar um pouco agora sobre mentalidade, porque a Bíblia diz que o sábio, ele sabe o que faz. Vamos voltar aqui para o texto que estávamos lendo. Você está me acompanhando? Diga amém. Vai comigo no verso 8, Provérbios 14, 8 diz assim.
Vamos botar aqui na tela, por favor. A Bíblia diz assim, põe na Nova Tradução, na linguagem de hoje, por gentileza. A Bíblia diz, por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Uma pergunta. Aí a resposta é, porque ela sabe o que? Uhum. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Diga comigo, mentalidade. Ok. Como se chama alguém que sabe, ou melhor, isso de saber o que se faz, é o que dentro da Bíblia, ou dentro do livro de Provérbios? Bem, saber exatamente o que se faz chama-se entendimento. Diga comigo, entendimento. Eu já expliquei para vocês que enquanto você não entende uma coisa, você não poderá fazê-la funcionar 100% das vezes. Então, quando você sabe o que faz, é porque agora você possui o quê? É porque agora você possui o quê? Ok. Se o sábio possui entendimento, então o tolo que acha apenas ou pensa que sabe o que faz, o que o tolo tem? O tolo tem presunção. Diga comigo, presunção. Ele apenas acha que sabe. Mas na verdade ele não sabe o quê? Porque ele é um tolo. Então o sábio tem entendimento e o tolo ele tem o quê? Presunção. Ele presume, ele imagina, ele acha que sabe. Então isso aqui tem a ver com mentalidade. Aí agora deixa eu falar algo para vocês aqui, que eu tenho muita liberdade de falar, porque eu estou ministrando na igreja que o Senhor nos confiou. Aprenda algo aqui hoje, acerca, por exemplo, de riqueza e de pobreza. Riqueza e pobreza tem a ver com mentalidade. Diga comigo, riqueza e pobreza tem a ver com mentalidade. Ou seja, riqueza e pobreza não começa com o bolso, começa com a mente. Começa com o quê? Com a mente, e não com o bolso. Começa com a mente, com o tipo de mentalidade que a pessoa possui. Agora, quando eu falo de riqueza e pobreza, por favor, não ache que, como nos lugares comuns, eu estou me preparando para pedir dinheiro. Isso aqui não é uma prática da igreja. O que eu quero ensinar para vocês aqui com isso é que a Bíblia fala de todos os assuntos. A Bíblia trata de todos os assuntos. E a gente precisa tratar de todos os assuntos. Alguém pode dizer aleluia? Aí deixa eu te mostrar algo aqui sobre isso. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, então até aqui eu estou falando sobre mentalidade. Ok? Estou falando sobre mentalidade. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza não começa no bolso, começa o quê? Na mente. Com o tipo de mentalidade que a pessoa possui. E aí deixa eu lhe mostrar um texto aqui. Esse texto eu gosto muito. Eu tenho esse texto marcado. Põe aqui para mim, por favor. Provérbios 14, 24, nova tradução na linguagem de hoje. Põe aqui para mim. E aqui nós vamos começar a entrar no coração da mensagem. Deus está falando com você até aqui, diga aleluia. Eu quero que você leia e tire sua conclusão. Primeiro, a Bíblia diz que de um lado existem os sábios e do outro lado existe o quê? O tolo. Como eu já disse, o provérbio é todo construído mostrando o contraponto. Se você tem do lado o diligente, do outro lado você tem o preguiçoso. Está claro isso ou não? Se de um lado você tem o prudente, do outro lado você tem o simples, ou o inocente, ou... Se de um lado você tem o sábio, do outro lado você tem o tolo. A Bíblia diz que os sábios são recompensados com o que, igreja? Com o quê? Mas existe uma recompensa do tolo também. Qual é a recompensa do tolo? Suas próprias tolices. Então existe uma recompensa para os sábios. São as o quê? Riquezas. Porque riqueza não tem a ver com o bolso. Tem a ver com a mentalidade. Com o que a mente produz. Porque não ache que Deus
cria algumas pessoas para serem bem-sucedidas e cria outras para serem mal-sucedidas. Deus só criou pessoas. É o tipo de mentalidade que as pessoas abraçam que vai levá-las a terem sucesso ou fracasso, a serem bem-sucedidas ou mal-sucedidas na vida, como você escolhe ser sábio ou escolhe ser o quê? Faz sentido para você ou não? Está claro isso ou não? Aí eu vou mostrar um texto aqui agora, muito diferente dos que você costuma ler. Põe aqui para mim, por favor. Aí agora eu vou entrar em outro ponto. Então, falei sobre a diferença entre sabedoria e tolice. Falei sobre os 2 conselhos da sabedoria. Falei um pouco agora sobre mentalidade. E agora eu vou conectar mentalidade com uma outra coisa chamada potencial. Diga comigo, potencial. Agora aqui é o coração da mensagem. Põe esse texto aqui para mim, que com certeza eu tenho quase certeza que você nunca ouviu ninguém pregar sobre esse texto. Eu falo isso sem nenhuma vaidade. Põe aqui para mim, Provérbios 14, verso 4, Bíblia Viva. Põe aqui para mim, Provérbios 14, 4. Ok. Provérbios 14, 4, Bíblia Viva. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Um curral sem bois não dá trabalho e está sempre o que, igreja? Eu quero ouvir vocês. Está sempre o quê? Em compensação, pela força do boi, a abundância de quê? A abundância de quê, igreja? Olha a palavra abundância aqui, que eu já falei para vocês. Deus não tem mentalidade de escassez desde o início da criação. Tudo que Deus criou foi de forma abundante. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, eu desafio vocês, Jesus fez isso. Olha as aves do céu, Jesus disse. Jesus disse, olhe para a minha criação. Se você achar escassez na minha criação, então eu estou te dizendo uma coisa e praticando outra. Mas quando você olha a minha criação, tudo eu fiz de forma abundante. E eu criei todas as coisas antes do homem para ministrar para vocês que tudo isso foi feito para vocês. Alguém pode dizer aleluia? Então nunca mais peça perdão à vaca por comer um bife. Deus criou a vaca, foi para você. Eu vejo o povo alisando a vaca, diz, oh, me perdoe, vaquinha, porque eu vou te comer. Deus disse, eu não criei tudo isso antes, servia tudo para vocês. Os peixes, as aves, tudo é seu. Como vocês vão utilizar, utilize da melhor forma. Mas cada árvore do campo, tudo eu criei para vocês. Alguém pode dizer aleluia? E se vocês acham que eu estou viajando, quando os sacerdotes terminavam de realizar o holocausto e queimar a gordura dos animais, a carne do sacrifício era utilizada para a refeição dos sacerdotes. Os sacerdotes comiam churrasco depois que acabava o sacrifício. Jesus disse que Davi teve fome e comeu os pães de dentro do tabernáculo, os pães da proposição. Então, Deus disse, todas as coisas foram feitas para o deleite e o prazer dos homens. Porque Deus não precisa de nada. Ele não fez para o prazer dele, foi para o prazer dos homens. O que Deus quer ser, a Bíblia diz, Deus quer ser é obedecido, honrado, temido, respeitado, amado. Amém? Mas Deus não precisa de nada que foi criado. Nós é que precisamos. E aqui está escrito. Algo que talvez você nunca ouviu. Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que eu quero te ensinar aqui? Lembre-se, quem escreveu isso aqui foi um sábio, sim ou não? E se está na Bíblia, é porque tem um ensino, tem o quê? O primeiro ensino aqui dentro desse texto é que o camarada aqui do texto, ele tem potencial. Ele tem o quê? Potencial, porque ele tem um curral. A Bíblia diz... Ele tem um curral, ele tem potencial. O potencial é a capacidade adormecida. Então, quando alguém diz que você tem potencial, não é necessariamente um elogio. A pessoa está dizendo que você está deixando muito da sua capacidade, daquilo que você pode fazer, e está em estado adormecido. Então, quem tem um curral tem potencial, diga comigo, potencial. Só que a Bíblia diz que essa pessoa que tem potencial para produzir, não está produzindo nada. Por quê? Porque está havendo desperdício. A Bíblia diz
que não há bois trabalhando. Então, ela tem o potencial para produzir, mas não está produzindo nada, ou quase nada, porque está existindo desperdício. Quando você não utiliza o seu potencial, Deus vê isso como desperdício. Ele colocou tanta coisa dentro de você. E é isso que eu falo sobre riqueza. Riqueza não estou falando do bolso, riqueza eu estou falando de você ser produtivo. Meu irmão, esse é o verdadeiro conceito de pobreza e de riqueza. A pobreza é falta de produtividade, a riqueza é alta produtividade. Alguém pode dizer aleluia? Mas o que a gente pensa? Que pobreza é a falta de dinheiro e a riqueza é o acúmulo do dinheiro. Não. Não parte daí. É por termos conceitos errados dentro de nós que atrapalhamos as coisas. A Bíblia diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, lembre-se do Senhor vosso Deus que vos deu. Em algumas versões, inteligência, e outras diz, lhe deu força. Para quê? Para adquirires riqueza. Ou seja, a riqueza é resultado ou de inteligência, ou de força, ou das duas coisas. Alguém pode dizer aleluia? Então, quem tem um curral tem potencial. Ele tem potencial para produzir. Então, todos aqui têm potencial. Ou seja, você tem uma capacidade dentro de você adormecida. Está aí. Só que se você não usa o seu potencial, você está causando um desperdício, ou provocando um desperdício. E vocês já aprenderam na Bíblia, que quando Jesus mandou guardar os 12 cestos cheios, foi para que não houvesse desperdício. No reino não pode existir desperdício. É por isso que Deus nunca vai te dar o estágio 2 até que você levante o primeiro pavimento na sua vida. Há pessoas aqui que não podem aprender mais porque não aprenderam o básico, o começo. Enquanto você não se dedica a aprender os fundamentos, Deus não pode levantar um prédio da sua vida. É por isso que sua vida é atrasada. Você nunca chega no próximo nível, porque você não dá pavimentos para Deus construir novos em cima. Porque se Deus tentar construir novos em cima, eles vão ser demolidos, eles vão ruir. E no reino não há o quê? Desperdício. Deus não vai lhe dar uma coisa que você não vai entender. Você precisa ter um entendimento prévio das bases, para que quando Deus lhe dê aquilo, haja compreensão. Alguém pode dizer aleluia? Quanto mais... pastor, se eu falo as coisas assim, vai vindo aí na sua cabeça, você vai falando, a gente vai achando bonitinho, mas tem base bíblica bem o que o senhor está dizendo. Jesus disse assim: pegue aquilo que este homem tem e tire dele, e entregue ao que tem 10. Porque até aquele que não tem lhe será tirado, mas aquele que tem lhe será dado mais. Quanto mais você tem, mais Deus pode lhe dar. E quanto mais você não produz, menos o Senhor pode acrescentar na sua vida. E às vezes até o que você tem é tirado, porque a Bíblia diz que às vezes a gente está ocupando inutilmente a terra. Coisa entendendo até aqui? Então diga assim comigo: o curral é potencial. A falta de bois, diga comigo, a falta de bois é desperdício. É desperdício. Aqui no texto, viu, irmãos? Aqui eu estou criando a imagem que o autor de Provérbios trouxe. Agora vamos lá. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? O que mantém alguém com potencial no desperdício? Já parou para pensar nisso? Todos aqui temos potencial, amém? Não tenha dúvida, diga até pela fé. Diga comigo, eu tenho potencial para produzir. Ok. Agora, o que mantém alguém que tem potencial no desperdício? Bem, o que mantém alguém no potencial, que tem potencial no desperdício, é a zona de conforto. É a zona de quê? Ok. Veja o texto. Quando eu fico com o meu curral, que é o lugar do
potencial, representa o potencial. Eu tenho um lugar que eu posso produzir nessa ilustração, nessa metáfora aqui, nessa imagem. Mas não há bois. Ele diz, não há trabalho. Não há o quê? Está sempre o quê? Limpo. Ok? Então, isso aqui é o quê? A zona de conforto. Zona de conforto. Não há aqui, preste bem atenção, não há aqui investimento de tempo, porque eu não preciso limpar o curral. Ele está sempre o quê? Limpo. Não há investimento de dinheiro. Eu não preciso alimentar os animais, porque não há o quê? Animais. Não há investimento de tempo, não há investimento de dinheiro e não há meu esforço. Isso é zona de conforto. Está muito bom, obrigado para mim. Eu estou sentado em berço esplêndido. Está tranquilo? Estou tranquilo. Aí eu me queixo da vida. Não se queixe da vida, você escolheu o lugar tranquilo. Você escolheu a zona cômoda. Se eu descubro que o meu propósito de vida é ensinar, o que eu tenho que me dedicar mais na vida? Não é ensinar. O que eu tenho que dedicar mais na vida é aprender. Porque eu não posso ir para o meu próximo nível de ensino se eu não for para o meu próximo nível de aprendizado. Faz sentido para você ou não? Por isso que é tão importante você encontrar seu propósito de vida. Você está aqui para fazer o quê? Porque aquilo que você vai fazer na vida vai te dizer o que você deve se dedicar. Quando eu descobri que meu propósito de vida era ensinar, então eu descobri que eu devo dedicar a maior parte do meu tempo aprendendo, estudando. Mas se eu me acomodo com o que eu já sei, então eu vou estar sempre no mesmo lugar. Está fazendo sentido para você ou não? Então diga assim comigo. O que mantém, diga comigo, o que mantém o potencial em desperdício é a zona de conforto. É o comodismo. Está tudo bem, obrigado. É o comodismo. Você deveria se perguntar hoje. Você deveria se perguntar hoje. Eu estou usando as coisas que Deus me deu? As habilidades, os dons, os talentos, os recursos, o dinheiro, o tempo. Eu estou usando essas coisas? Se eu não estou usando... Lembre-se que a Bíblia fala, já que estamos falando também um pouco sobre tolice hoje, a Bíblia diz, o que adianta pôr dinheiro na mão do tolo, se ele não vai usar o dinheiro para adquirir o quê? Sabedoria. O que você faz com as coisas que Deus lhe deu? Aí eu quero continuar a mensagem para nós orarmos. Deus abençoe com você até aqui, diga amém. Diga assim comigo. O uso do potencial não tem a ver com a minha capacidade, mas com a minha mentalidade. Eu vou repetir, que isso aqui é disruptivo. O uso do potencial não tem a ver com a minha capacidade, mas com a minha mentalidade. Ok? Com a minha o quê? Mentalidade. Outra ideia disruptiva aqui. O seu resultado, o meu resultado, não tem a ver com o amor de Deus, mas com o cumprimento da sua lei de semeadura. Achamos que o resultado da nossa vida tem a ver com o amor de Deus. Então, se Deus me ama muito, eu vou ter muito resultado. Como Deus me ama... Aí quando eu vejo pouco resultado, eu digo, Deus me ama pouco. Deus ama muito A, B, C, W. Não. O resultado não tem a ver com o amor de Deus. O resultado tem a ver com o cumprimento da lei dele de semeadura e colheita. Eu quero mostrar para vocês esse texto aqui, eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero mostrar esse texto para vocês. Por favor, coloca aqui para mim 2 Coríntios 9,6, Bíblia Viva. 2 Coríntios 9,6, Bíblia Viva. Põe aqui para mim, por favor. Vocês estão me acompanhando? Diga amém.
Lembre-se, porém, disto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes, terá o quê? Uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá o quê? Então não tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com o tipo de mentalidade que eu possuo. Se eu semeio pouco, pouco eu também vou o quê? Colher. Se eu semear muito, muito eu vou o quê? Colher. É proporcional à minha semeadura. E eu não estou aqui falando de dinheiro, eu estou falando de tudo. De tudo que eu posso semear. Meu tempo, meus dons, minhas habilidades, meu talento. Eu vou ter resultado naquilo que eu planto. E nunca eu vou ter o resultado diferente da área que eu estou plantando. Eu vou colher na área que eu estou plantando. E no nível que eu estou plantando. E isso não tem a ver com o amor de Deus, gente. Tem a ver com o princípio. Tem a ver com o quê? Com o princípio, meu irmão. Tem a ver com o amor de Deus. Não espere resultado na sua vida pelo amor de Deus. Deus ama a todos aqui de forma igual, indistinta. Deus ama seus filhos, amém? Deus ama seus filhos, Deus te ama. Mesmo quando você erra, Deus ama você. Ouviu o que eu disse? Mesmo quando você erra, Deus ama você. Agora, Ele não pode te dar um resultado diferente da sua semeadura. Ele não pode descumprir a própria lei dEle. Está claro até aqui? Diga amém. Por que a gente quer que Deus quebre a lei dEle? Porque Deus me ama. Ah, Deus me ama, então quebra a lei. Não, eu não vou quebrar a lei. Se você não está investindo no seu potencial, eu não posso levar... Deus está dizendo, eu não posso levar você para um nível maior do que esse. Porque é você que está na zona de conforto. Eu quero te levar para o próximo nível, mas você está muito bem obrigado em sua zona de conforto. Você está num curral que tem o potencial para produzir, mas está desperdiçando porque não há bois. Esse curral está sempre limpo, esse curral não há alimento, esse curral não tem trabalho. Não tem trabalho, mas também não tem resultado. Volte lá para o texto, vamos voltar para o texto. Volta para mim, por gentileza, para o texto de Provérbios 14:4. A Bíblia diz, um curral sem bois não dá trabalho, e está sempre limpo, mas em compensação, pela força do boi, há abundância de quê? Para eu ter colheita, eu tenho que fazer o quê, igreja? Eu tenho que fazer o quê, igreja? Eu tenho que plantar. A abundância de colheita nada tem a ver com o amor de Deus. Tem a ver com o tamanho do meu quê? Do meu plantio. Anote isso aí, por favor, também. Diga comigo, conhecimento é saber o que a semente pode fazer. A sabedoria é plantar a semente. Conhecimento é você saber o que a semente pode fazer. Qual a capacidade, qual o potencial da semente. Quando você sabe o que a semente pode fazer, você tem conhecimento. Mas se você... A sabedoria é você pegar sementes e plantar. Está claro até aqui? Diga amém. Últimos 2 textos e aqui a gente fecha. Põe aqui para mim, por favor. 2 Coríntios 9:10, nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Põe aqui 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, nova tradução na linguagem de hoje. Deus está falando com você até aqui, diga amém. E Deus, ele aqui está citando Isaías 55:11. E Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que você precisa. Quem vai te dar a semente? Quem vai te dar a semente? Agora, diga comigo, Deus me dá a semente. E me dá a escolha de plantar ou não. Deus não vai plantar semente por vocês, bonito, bonita. Deus não vai. Pare de botar culpa em Deus. Ah, minha vida não é tudo o que eu queria. Não, primeiro, começa por aí. Às vezes você está medindo sua vida pela dos outros. E a rede social faz muito isso. Eu já contei para vocês que a maior mentira que existe em rede social, irmão, é a imagem que a rede social põe para você. Rede social, irmão, nada mais é para quem ganha dinheiro com ela, marketing. Então tudo tem que ser fantástico. Eu já conheci gente que alugou Ferrari. Eu conheci, ninguém me contou. O cara alugou Ferrari para bater foto, para dizer que ele era bem sucedido. Porque o que vende
É essa imagem de sucesso que a gente tem na cabeça. O cara dirige um carro. Irmãos, não fique medindo sua vida pelos outros. Não. Trace sua vida, o que é que você quer para a sua vida e siga. E lembre-se que existe um tempo entre você plantar e um tempo para você o quê? E não se desespere se ainda não chegou. Continue plantando o quê? Suas sementes. Você precisa confiar no poder da semente. Na semente que Deus lhe deu. E sabe o que eu achei interessante? Essa semana encontrei uma das minhas heroínas na timeline. Encontrei com Valnice Milhomes. Como eu sou apaixonado por ela até hoje. E a Valnice estava dizendo, sabe uma coisa interessante sobre a vida com Deus? É que Deus não vai ficar lhe falando o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando Deus te fala, Ele vai esperar você obedecer a primeira palavra dEle. E se você não obedecer a primeira palavra, Ele não vai lhe dar a segunda, não vai lhe dar a terceira. Obedeça a primeira palavra. Agora pare de ficar se preocupando muito com o futuro, como vai ser o tamanho das coisas. Não. Comece agora pequeno, porque todas as coisas grandes começaram de forma pequena. Alguém pode dizer aleluia? Como começa uma árvore? Com uma. Como começa uma floresta? Da mesma forma, com uma semente. A árvore e a floresta começa pequena, começa com uma. Mas se você não plantar a semente, nada vai o quê? Lembre-se, conhecimento é saber o poder da semente. Sabedoria é você ir lá e plantar a semente. Você é essa pessoa. Então, se você ficar na zona de conforto, esperando que as coisas ocorram, elas não vão ocorrer. Porque a Bíblia diz, um curral sem bois não dá trabalho, fica limpo, mas também não tem o quê? Colheita. Diga comigo, não tem colheita. Diga comigo, Deus dá a semente, mas sou eu que escolho, que decido plantar ou não. Quando você entender daqui, diga amém. Último texto, põe aqui para mim, Provérbios 14:4, só que na nova tradução, na linguagem de hoje, aqui a gente fecha. Olha o mesmo texto em uma outra versão. Ok, você está comigo, diga amém. É o mesmo texto que falamos sobre o curral. Olha o texto. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Mas aquele que põe, colhe o quê? Muito. Ok. O problema está com o animal ou está com a pessoa que põe ou não põe um animal para trabalhar? Então, na mesma metáfora que eu usei antes, na imagem que foi criada aqui, que é a imagem do texto, não estou criando essa imagem. O problema tem a ver com o nosso potencial. É se colocamos ou não o nosso potencial para trabalhar. Se confiamos no nosso potencial. Alguém pode dizer aleluia? Vou dar um exemplo. Tem gente aqui que tem a capacidade fantástica de fazer bolos. Mas você nunca pegou o seu bolo e transformou em um negócio para você ganhar dinheiro. É você que não está pegando o seu potencial e transformando em riqueza. Você tem o potencial, mas não está pondo esses bois para trabalharem. Está fazendo sentido para você ou não? Está fazendo sentido para você ou não? E aí vai ter gente aqui com habilidade para muitas coisas, mas você nunca pegou essa sua habilidade e transformou essa habilidade em um negócio. Em algo para produzir o quê? Riqueza. Então tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o amor de Deus, tem a ver com a sua o quê? Mentalidade. Ou algumas pessoas, como eu disse que meu pai salvou a minha vida, começa uma coisa e não termina. Eles começam, que não dá resultado, pula para a próxima. Não dá resultado, pula. E a vida é cheia de coisas inacabadas. Não. Você tem que dar um tempo para as coisas começarem a acontecer. Amém? Você tem que acreditar no que você está fazendo. A não ser que você não saiba, você não tem entendimento do que você está fazendo. Mas se você tem entendimento, você sabe o que você está fazendo, você sabe que no momento certo, aquilo que você está fazendo vai dar resultado. Uma hora a mina vai produzir diamante. Uma hora o poço vai dar água. Uma hora o boi vai arar terra suficiente para você ter grande colheita. Uma hora as sementes vão eclodir. Uma hora você vai ter resultado das suas orações, do seu jejum, da sua entrega, da sua vida com Deus, das suas madrugadas de oração. Uma hora você vai ter resultado. Se você não esmorecer, se você não parar. Agora, se você tiver uma mentalidade frágil, uma mentalidade de conforto, você não vê resultado, você começa a parar. Você desiste. E, meu irmão, a fila dos que desistem fica grande cada dia mais. Agora, os que perseveram, Jesus disse, os que perseverarem até o fim, esses receberão a coroa da vida.
Os que vão até o fim. Quantos vai dizer aleluia? Então, para fechar, irmãos, aqui a ênfase é essa. Quem não põe e quem põe. Nada tem a ver com o amor de Deus e nada tem a ver com a sua capacidade. Tem a ver com o tipo de mentalidade. Se você vai colocar as coisas para trabalharem ou não. Tem a ver se você vai pôr os animais para trabalhar puxando o arado ou não. Deus não vai fazer isso por você. Deus já está fazendo algo hoje por você, Ele está te acordando, Ele está te despertando, Ele está levantando hoje um véu sobre os seus olhos e dizendo, você está enxergando, você está na cabeça do ano, o ano está começando e você pode ter um ano completamente novo, se você acreditar no poder da semente que Deus colocou dentro de você. A semente que Deus colocou dentro de você chama-se potencial. Você tem a capacidade de produzir todos os frutos que Deus quer na sua vida. Mas Deus nunca vai fazer isso por você. Nunca. Alguém está ouvindo isso, sim ou não? Deus não atirou a pedra no gigante. Quem atirou foi quem? Foi Davi. Deus não vai fazer as coisas por você, irmãos. O que Deus faz hoje é ensinar a cada um de nós, diga comigo, o poder da sabedoria. A sabedoria nos leva a fazer as escolhas certas, as escolhas acertadas, a vida inteligente. A sabedoria me leva a edificar coisas. E hoje o Senhor vai nos ajudar a edificar a nossa própria vida no ano de 2026. Nós vamos usar de sabedoria, vamos usar o nosso potencial e vamos parar de botar a culpa em Deus e reclamar de Deus e achar que Deus não nos ama, que Deus não nos interessa. Não, Deus nos ama, Ele se interessa por nossa vida, Ele está nos ajudando. Agora, Deus não vai fazer a nossa parte. Quando estou entendendo até aqui, diga aleluia. Vamos orar juntos? Deus falou com você essa noite, diga amém. Ok, glória a Deus. Ok, eu quero fazer algo diferente de a gente ir para casa. Eu quero convidar você aqui à frente, se você tem um projeto para 2026, você tem algo que você quer realizar este ano de 2026, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você tem um projeto, você tem um plano para 2026. A Bíblia diz, apresente seus planos a Deus e eles serão estabelecidos. Meu irmão, estou fazendo algo bíblico. A Bíblia diz, apresente seus planos a Deus e eles serão estabelecidos. É o que diz a palavra. Venha para o altar do Senhor. Vem cá, meu amor. Apresente seus planos a Deus e eles serão estabelecidos. É o que diz a palavra. Que maravilha. Praticamente a igreja toda veio. Então todos entenderam o poder da mensagem. Feche seus olhos aí onde você está e nós queremos apresentar a sua vida a Deus nesta hora. Vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Todos feche os olhos. Nós queremos orar por vocês. Comece a orar agora. Abra sua boca, fale com o Senhor. Diga aquilo que está no seu coração. Os planos que o Senhor tem colocado dentro de você. A palavra do Senhor diz que o Senhor se alegra em satisfazer o desejo do coração dos seus servos. Todos nós somos servos do Senhor, filhos dele. A palavra do Senhor Deus diz que aqueles que se aproximam do Senhor, necessário é que creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor, Ele é presenteador. É isso que é galardoador. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Aleluia. E o Senhor se alegra com isso. Então, mova sua fé agora. Mova sua fé. Deixe isso crescer dentro de você. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós achegamos ao trono da Tua graça com confiança. Amém, meu Deus. Sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. E se o Senhor ouve a nossa oração, teremos aquilo que pedimos ao Senhor. Amém, Senhor. E pedimos com fé, Senhor. Nesta noite, o nosso coração se enche de fé. E sabemos que Tu és um Pai amoroso. Tu és um Deus bondoso.
Por isso, Senhor, colocamos os nossos sonhos diante do Senhor, os nossos desafios, Senhor. Pai, que o Senhor possa contemplar nesta noite cada oração, cada coração, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos apresentar os nossos planos ao Senhor. Amém, Senhor, é o que diz e a tua palavra diz que eles serão estabelecidos. Amém, Senhor, que assim seja na Pai, vida dá dos teus sabedoria, filhos. Amém, dá Senhor, inspiração, Deus. Senhor. Traça planos no coração de cada um, Senhor Deus, para chegar ao lugar daquilo que os teus filhos têm almejado todos os dias diante do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos nas batalhas, Senhor Deus, e nas armas que nós precisamos no desenvolver e no caminhar, no percurso, Senhor, até que se estabeleça, Senhor, os teus sonhos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, e cremos no milagre. Amém, meu Deus, que assim cremos seja. Que o Senhor está atento, Senhor, à nossa oração. Amém, meu Deus, por amém. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa amém. os Abençoa, teus filhos Senhor, hoje, abençoamos que em a teu tua nome, graça, que o teu favor seja derramada, Senhor, nesta em o noite, nome de Jesus, sobre a vida dos teus em o filhos. nome de Jesus. Abençoa as obras das suas mãos. Amém, que Senhor, onde eles nome colocarem as mãos, Senhor, haja crescimento, amém, haja Senhor, prosperidade, provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as duas mãos para o céu agora e diga assim: querido Jesus, esta noite eu coloco diante de ti os meus planos para que sejam estabelecidos. Confio ao Senhor tudo que eu vou fazer, para que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos. A minha vida pertence a ti e tudo que eu faço dá glória ao teu nome, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Lembre-se do que o Senhor ensinou hoje aqui, que Deus não fará a nossa parte, mas deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Ele fazer a parte dele, que é lhe surpreender, é ir além daquilo que você está pedindo ou imaginando. Amém? Nós vamos encerrar esse culto então, entregando nossas ofertas no altar do Senhor. Toda a igreja, vamos trazer ofertas. Lembre-se o que foi ensinado hoje aqui: aquele que semeia com abundância também vai colher. Vamos louvar ao Senhor e plantar essa boa semente no altar de Deus. E o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Querido Senhor Jesus, entramos no mundo da fé, onde todas as coisas são possíveis, nada é impossível para ti. Nos movemos pela fé, porque fomos criados assim. O Senhor nos fez seres espirituais. O Senhor nos deu um espírito para nos comunicarmos
termos unidade, comunhão contigo e nos movermos no reino espiritual. E nesta hora nós ligamos a nossa fé, conectamos a nossa fé de que o Senhor agora mesmo está trazendo resposta sobre cada oração. Meu Deus, em nome de Jesus, anulamos agora pelo poder do teu nome, o nome de Jesus, anulamos agora todo o poder da maldição, toda a força do inimigo. O inimigo não tem poder para segurar as nossas finanças, o nosso dinheiro, não tem poder para segurar as nossas empresas, nossos negócios, nossos empreendimentos, nossos projetos. Nós dizemos agora, solta em nome de Jesus. Nada disso pertence ao maligno, porque por direito de redenção pertence a Cristo, por direito de criação pertence a Cristo, porque foi Cristo que criou e redimiu. Todas as coisas pertencem a Jesus. A minha vida, a minha casa, a minha família, a minha empresa, os meus negócios, o meu dinheiro, as minhas finanças, pertencem ao Redentor, pertencem a Jesus. Ele me redimiu das mãos do inimigo. Ele me comprou por bom preço. E a minha vida pertence a Jesus. Eu trago hoje esse sangue remidor sobre a minha vida e anulo toda a maldição. Declaro paz e prosperidade. Resposta de Deus. 2026 será um ano de uma colheita abundante e sobrenatural em todos os aspectos da minha vida, porque por entendimento eu planto boas sementes e a minha semente não ficará sem boa colheita, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém pode dizer amém? Glória a Jesus. Amém. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então nos encontramos novamente domingo. Chama seu marido, sua esposa, seus filhos. Vem para a igreja domingo, 9 horas da manhã. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.